A receita que eu vou trazer pra vocês hoje é uma receita de pizza que eu vi, gente, um rapaz aqui na Itália, eu tava assistindo os vídeos dele, que ele é muito prático em pizza, ele faz assim umas pizzas maravilhosas e aí eu decidi trazer essa receita aqui pra vocês. Essa é uma pizza de longa fermentação, é aquela pizza que você tem que se programar, mais ou menos como os pães de fermentação natural que eu faço aqui, que eu já mostrei pra vocês. Você tem que se programar um dia antes, porque precisa aí de um tempinho pra poder a pizza ficar pronta no dia seguinte, mas eu garanto pra vocês que vale muito a pena, porque ela fica mais digerível, mais saborosa e eu tenho certeza que isso não vai ser um empecilho. Eu já fiz 3 vezes aqui em casa, achei que eu nunca ia ter paciência de fazer uma pizza para poder comer no dia depois, só que eu experimentei e fiz, todo mundo gostou, foi um sucesso. Todo final de semana agora eu tenho que preparar essa pizza porque ela fica maravilhosa. Sabe aquela pizza que tem aqueles alvéolos ali no meio, que fica bem crocante? Gente, é uma delícia essa pizza. É uma massa mais úmida, mas não se preocupem porque esse é o diferencial. Ela leva uma quantidade de água a mais essa massa, mas faz toda a diferença no final. Não coloquem esse empecilho que é para poder comer no dia depois e nem que ela é grudenta, porque é assim mesmo. Se vocês fizerem tudo direitinho aqui, como vocês vão ver no vídeo, vocês vão ver que vai dar certo e não vai ser desculpa vocês não prepararem a pizza de vocês em casa. Bom, gente, para começar essa nossa pizza aqui, a longa fermentação, eu vou começar misturando a farinha, tá? Eu tenho aqui 680 gramas de farinha porque eu tô fazendo 2 receitas, tá, gente? Mas vocês podem fazer a metade, tudo pesado na balança, porque eu vou seguir exatamente como tá na receita que eu vi aqui na Itália. Então eu tô fazendo certinho para 2 telhas de pizza, eu tô fazendo 680 gramas. Se vocês quiserem a metade, se achar que é muito, que vai para poder também experimentar e ver se vai dar certo, vocês podem colocar 340 gramas de farinha de trigo. E eu vou usar uma quantidade muito pequena, tá, de fermento. Esse aqui é o fermento seco que se usa para fazer pães. E então eu vou colocar 2 colherzinhas dessa aqui, cada colherzinha tem a medida de, eu acho que é grama, gente, tá 1 ml, mas ó, 1 ml, mas eu tô usando para medir gramas também, que a minha balança não consegue medir uma quantidade assim tão pouca. Agora eu vou mexer essa farinha com o fermento e já vou começar adicionando a água. Essa pizza, ela é uma pizza muito hidratada, tá? Às vezes dá a impressão que vai ficar molenga, porque eu já fiz 2 vezes, mas ela fica ótima, eu gostei muito. E eu vou colocar agora uma parte da água, tá, gente? Porque vai ser colocada depois mais um pouco. Essa primeira parte de água aqui, eu tenho 470 gramas, tudo pesado, porque eu tô seguindo exatamente como tá na receita e eu já fiz 2 vezes e deu certo. Se vocês fizerem a metade, vocês vão colocar 238 gramas de água, tá? Mas eu quero fazer maior porque eu fiz 2 vezes e queriam mais, então eu resolvi aumentar aqui a dose da minha pizza. Então eu vou começar misturando aqui essa primeira parte de água e depois ainda tem mais água para poder acrescentar. Agora eu vou começar a misturar aqui essa farinha, água e fermento. Já falei pra vocês que essa é uma pizza de alta hidratação, por isso que ela fica bem crocante e não fica muito grossa, tá, gente? Aí agora a gente só vai fazer essa mistura e não deixa a farinha aqui nos cantos, que depois fica tudo grudento. E aí vocês vão perder também um pouco da farinha da receita. Então não deixem essa farinha aqui nos cantos. A gente raspa tudo. E agora eu vou dar uma misturada com as mãos, que assim eu consigo também pegar toda essa farinha que tá aqui dos lados. É como se fosse uma esponja, é para começar uma hidratação aqui na farinha e no fermento. Aí eu vou raspo tudo aqui e trago para essa massa. E agora vai ficar aqui 10 minutinhos em temperatura ambiente. É como se fosse uma esponja, mas é uma coisa rápida, tá? Não é a esponja de 40 minutos não, só 10 minutinhos aqui para os ingredientes começarem a se misturar. Bom, gente, passaram-se de 10 a 15 minutos. Agora eu pego a minha massa, que já tá começando a ficar mais elástica, por isso que a gente sempre deixa esse tempo aqui de pré-hidratação, porque ela vai começando a ficar mais elástica. E agora eu vou colocar o sal. Para essa receita que eu tô fazendo, eu tô dobrando os ingredientes, então eu tô usando 16 gramas de sal, mas vocês, se fizerem a metade, vocês vão usar 8 gramas somente. Então, eu vou espalhar aqui por cima da minha massa.
o sal. Depois eu vou deixar tudo aí escrito dentro na descrição do vídeo, tá? Pra vocês não terem dúvidas na hora de preparar essa pizza. Agora, gente, eu tenho aqui mais um pouco de água, que eu falei pra vocês que eu iria usar mais um pouquinho de água depois na hora de trabalhar a pizza. Aqui eu tenho 57 gramas de água, tá? E vocês vão usar, se fizerem a metade, 27. Eu tô falando isso porque às vezes você quer só experimentar pra ver se vai dar certo, então não precisa usar essa quantidade de ingredientes que eu usei. Olha, eu coloquei só um pouquinho da água, tá? E agora eu vou começar a trabalhar mais aqui essa massa com as minhas mãos para poder misturar essa água. Eu fiz 2 vezes e eu usei a metade dos ingredientes, por isso que eu tô falando para vocês a metade, porque de repente vocês querem só ver como vai ser essa pizza, então vocês podem fazer primeiro só com uma parte dos ingredientes. Agora eu vou mexer aqui para esse sal entrar na água. Vocês estão vendo? É uma massa bem hidratada, mas ela não é uma massa que fica grudando, porque a água, ela ajuda também a não grudar nas mãos. Quando eu faço pão de fermentação natural, eu também molho sempre os dedos, porque a massa não gruda, por incrível que pareça, né? Uma coisa que eu aprendi fazendo pão de fermentação natural. Vou começar a movimentar essa massa, dá um pouquinho de trabalho, ó. Pega ela por baixo e vai como se fosse aquele gancho da batedeira. É um pouquinho cansativo, mas é uma coisa que a gente precisa fazer para ela desenvolver o glúten também. Aí agora vamos sofrer um pouquinho aqui fazendo esse movimento. Gente, vou acrescentar mais um pouquinho de água, tá? Não tenham medo, essa massa, ela é assim mesmo, bem hidratada. E agora eu vou fazer mais um movimento daquele dali bem cansativo. Peçam pro marido, pro filho. Aí a gente vai desenvolvendo cada vez mais o glúten, tá? Mesmo que vocês não tenham muita força, façam aos pouquinhos para poder desenvolver o glúten na massa. Olha que diferença, quando eu comecei a trabalhar a massa para agora, ela tá lisa, homogênea. É um pouquinho pesado fazer isso, mas vale a pena, porque a massa vai desenvolver o glúten e vocês vão ter uma pizza muito melhor também. Então agora eu vou deixar descansar 15 minutinhos aqui em temperatura ambiente. Se vocês estiverem muito quente onde vocês moram, vocês podem colocar na geladeira, senão vai ficar muito grudenta depois. Agora ela vai descansar 15 minutinhos aqui em temperatura ambiente. Bom, gente, a minha massa ficou aqui descansando 15 minutos em temperatura ambiente. E agora eu vou fazer aqui uns movimentos de dobras pra gente levar ela pra fermentação longa, que vai ser na geladeira, tá? Então, olha, vocês podem notar que ela é uma massa muito úmida, uma massa muito... Gente, como é o nome da palavra? É uma massa muito hidratada, olha, já tá até começando a fazer bolhas aqui. Mas ela não é difícil de trabalhar, é só a gente ter um pouco de paciência e entender que a gente consegue sim, tá? Então aqui na bancada eu vou colocar um pouquinho de água. Eu tenho aqui o meu borrifa que eu coloco já pra usar na cozinha com água limpa, tá, gente? Então vocês podem só dar uma molhadinha na bancada de vocês. E eu vou colocar a minha massa aqui na minha bancada um pouquinho molhada, porque senão ela gruda, ao contrário do que a gente pensa, né, que tem que ficar jogando farinha. Esse tipo de receita aqui não pode ficar muito seco, senão não vai ter o resultado que vocês esperam. Então são aquelas massas mais úmidas, tá? O pão também de fermentação natural, tem pães que são super úmidos e a gente acaba conseguindo trabalhar usando água ao invés de farinha, tá? Então ela não gruda com a água aqui na bancada. Agora eu vou fazer umas dobras, virar ela sobre ela mesma. Olha, vou até molhar um pouco a minha mão, que ela grudou um pouco. Não preciso colocar farinha, a gente só vai usar um pouco de farinha na hora de modelar a pizza, mas enquanto for trabalhar ela para fermentar, a gente não usa farinha. Aí, gente, olha, eu vou pegar ela por baixo e faço, deixa eu ver se vocês estão podendo ver. Levantar um pouquinho a câmera que fica mais fácil.
Aí, ó, eu faço assim, pra ela também desenvolver um pouco mais o glúten, né? E vou fazendo um pouco desse movimento aqui, como se fossem dobras, tá? Eu não tenho muita prática, gente. O menino que eu vi o vídeo, ele é fera, né? A massa, ele brinca com a massa na mão dele, mas a gente faz de uma maneira mais amadora, né? Então, eu vou tentar fazer aqui os movimentos que eu vi ele fazer, que são como se fosse dobras, tá? E desenvolver também ainda mais um pouco o glúten dessa massa aqui, ó. Vocês podem notar que já tem algumas bolhas se formando. Aí eu molho um pouquinho mais. O segredo é tá sempre com uma aguinha fria, né? Claro, para você poder molhar essa massa. E ela vai sempre ficando mais lisa, né? Vou deixar ela aqui um pouquinho de tempo, tipo 5 minutinhos. 5 minutinhos e depois a gente vai levar essa massa aqui pra geladeira, que ela vai fermentar até amanhã. Bom, gente, agora que eu deixei aqui a minha massa da pizza descansar, vou passar óleo na mesma bacia que a pizza tava. Eu vou tirar esse excesso de massa que ficou aqui colado nas paredes da bacia e eu vou colocar aqui um pouco de óleo, de azeite. Agora eu vou cobrir, gente, com uma película. Se vocês não tiverem, pode colocar um saco plástico, tá? Pra poder cobrir a massa. E ela vai pra geladeira pelo menos por 18 horas, tá? Pode ficar até 24 horas essa massa aqui, que ela fica ainda mais... uma fermentação ainda mais longa e mais digerível também. Então, eu vou deixar até amanhã, não sei, amanhã eu falo pra vocês quanto tempo ficou na geladeira. De preferência, uma geladeira não muito fria. A minha aqui é bastante fria, então eu vou colocar um pano aqui por cima pra não esfriar demais. Bom, gente, já passou mais de 24 horas que a minha massa de pizza tá na geladeira. Eu vou tirar porque tá muito frio aqui e ela não vai ficar com as bolhas que deveria ficar, porque tá muito frio. Então eu vou tirar ela um pouco antes de preparar. Agora eu vou deixar ela chegar a uma temperatura mais quente, porque ela vai começar a dar as bolhas e a gente dá continuação na massa da pizza. Olha, gente, eu agora vou começar a trabalhar na minha massa. Antes de levar ela para o forno, ainda tem mais uma segunda fermentação, de mais ou menos de 2 a 3 horas. Aqui a gente tá no frio, então ela não ficou com muitas bolhas. O ideal teria ter sido ela ficar com mais bolhas do que isso aqui. Mas nós estamos aqui no frio, então por isso não cresceu tanto do jeito que eu queria. Mas ela vai ficar boa do mesmo jeito que eu já fiz outras vezes. Então agora eu vou fazer um preparo para a segunda parte da fermentação, que é menos tempo, não é como a primeira. Vou pegar uma vasilha que tenha bastante espaço para aquela massa ali, que vocês viram que eu dobrei os ingredientes, e vou colocar farinha de sêmola, porque é melhor para evitar que gruda, para evitar que ela fique muito grudenta. Eu prefiro a farinha de sêmola, mas pode ser a que vocês tiverem, não tem problema. Vou jogar um pouquinho também aqui por cima para mim conseguir manusear essa massa, senão ela vai ficar muito grudenta nas mãos, então vou jogar também um pouquinho aqui por cima da bacia. E agora eu vou trazer essa massa para essa outra vasilha aqui. Pode ser numa bancada também, tá, gente? Olha, eu tô fazendo isso para não entrar farinha dentro da massa, na parte externa, que é uma massa bem úmida, senão ela vai ficar com outra textura. Aí eu vou trabalhar essa massa sem deixar que entra farinha dentro, tá? Porque ela é úmida, então eu vou, tipo, fazer como se fosse um pacotinho, ó. Vou embrulhar ela assim, trazer as pontas, evitando que a farinha vai pra dentro da massa. Aí eu vou fazer tipo uma costura aqui por cima, ó. Vocês podem perceber que eu tô costurando ela pra não entrar
nem um pouco de farinha nessa parte aqui interna, que eu quero que ela continue bem úmida. Agora eu vou colocar a farinha aqui na bancada. Vocês podem fazer diretamente na bancada, nem precisa usar uma outra vasilha como eu fiz, tá? Agora eu vou trazer essa massa pra cá. Olha, agora ela tá com bastante bolhas, dá pra perceber. Aí faço de novo outro movimento de costura. E agora eu vou deixar ela aqui coberta para ela fazer mais uma segunda fermentação que vai durar mais ou menos de 2 a 3 horas. Quando ela dobrar de volume, aí a gente volta para poder preparar nossa pizza para ir pro forno. Bom, gente, olha, a minha massa de pizza já cresceu bastante, tá? Então agora eu vou deixar mais ou menos antes de abrir uns 30 ou 40 minutos, que é o tempo do meu forno ficar bem quente, tá, gente? Porque para fazer a pizza e ela ficar bem, para ela ficar legal, vocês têm que estar com o forno muito quente. Então eu vou acender, olha, eu tenho uma pedra, tá? Isso aqui é uma pedra refratária, ótimo para fazer pizza. Mas se vocês não tiverem, não tem problema não, é só ligar. Eu vou colocar aqui o meu forno no volume mais... volume não, na temperatura mais quente possível. Eu vou deixar em 250 graus. O meu chega até mais. E vou deixar aqui e daqui a pouco eu vou começar a abrir a pizza e vou mostrar pra vocês. Bom, gente, eu vou começar então a abrir a minha massa de pizza. Eu vou fazer duas porque dobrei a receita, então eu vou dividir pra me fazer 2 telhas de pizza. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu faço, tá, gente? Mas vocês podem adaptar e fazer no tabuleiro aí na casa de vocês. Eu vou abrir uma folha de papel manteiga. Essa daqui é uma folha de papel manteiga mais natural, é marronzinha assim, por causa que é um tipo diferente de folha de papel manteiga. E agora eu vou dividir essa minha massa aqui em duas e vou começar a abrir uma e depois eu abro a outra. Porque eu abro aqui e depois eu levo lá pra minha pedra, tá? Mas vocês, se não tiverem a pedra, vocês podem abrir já no tabuleiro. Aí, gente, eu vou pegar um pouquinho de farinha, porque o meu dedo tá grudando, e eu vou abrir desse jeito aqui, tá? É porque eu não vou fazer uma pizza redonda, eu tô fazendo aquela pizza que ela é parecida com a focaccia. Então, eu vou abrir essa folha aqui, ela fica andando, né? Aí eu vou abrir essa massa aqui com os dedos, eu vou empurrando ela até ela chegar na extremidade aqui do meu papel. Se vocês estiverem usando um tabuleiro, aí vocês vão fazendo isso até que ela também chegue na parte do tabuleiro, que ela cubra o tabuleiro de vocês, tá bom? Então, gente, olha, eu abri, tá? O máximo que eu consegui, porque essa aqui é uma pizza, a característica dela é essa, de ser bem fininha e crocante, tá? Então é uma pizza bem úmida. Vocês podem notar que tem aqui, olha, bolhas. E aí eu espalhei o máximo que eu consegui aqui no meu papel manteiga. Agora eu vou levar pra minha pedra, que tá bem quente. Se vocês não tiverem, vocês vão estar fazendo isso numa forma. E levar pro forno bem quente. Por 9 minutos, ela branca, sem nada. Depois de 9 minutos eu vou colocar o molho e deixo mais 3 minutos, tá, gente? Vocês vão sempre ver aí o forno de vocês, porque cada forno também tem uma temperatura diferente. Então agora que o forno já tá bem quente, eu vou levar ela pra minha pedra e depois de 9 minutos eu vou colocar o molho e deixar só mais 3 minutos. Com a ajuda desse meu tapetinho de silicone, fica fácil de colocar em cima da pedra. Vou mostrar pra vocês. Olha, gente, com bastante cuidado, tá? Eu vou puxar um pouquinho a pedra. Fica bem mais fácil assim, tá? Aí agora eu vou deixar 9 minutos e depois eu vou colocar o molho. Depois de 9 minutos, gente, é só abrir e colocar aqui o molho em cima e depois deixar mais 3 minutinhos. Então eu vou colocar 2 sabores aqui diferentes. Essa aqui eu tô fazendo tipo focaccia. Eu deixei ela branca, já vai diretamente com... Eu coloquei queijo ralado, um pouquinho de sal e orégano. E um pouquinho de azeite também. Então ela vai ficar assim, branca, sem nenhum outro molho. Tipo focaccia. Essa aqui eu fiz com verdura, ricota e anchova. E eu vou cortar pra gente ver
como que ela fica no meio, essa pizza. Ela é uma pizza mais crocante, com uma fermentação longa, e ela fica assim, ó, ela fica com alvéolos, tá vendo? Porque ela é uma pizza com uma hidratação maior. Então, aquilo que eu queria mostrar pra vocês também é essa parte aqui dela, do meio, que além dela ser uma pizza mais fininha, mais crocante, ela também é bem mais leve. Bom, gente, infelizmente não tem nem um pedacinho aqui pra mim poder mostrar pra vocês, pra experimentar e fazer vocês sofrerem. Não coloquem empecilho, vão lá, coloquem a mão na massa. Parece complicada, mas não é, gente. Uma vez que você dominar aquela técnica de mexer, mesmo a massa ser um pouquinho mais úmida, você vai ver que vai ficar gostosa e você vai fazer todo final de semana, eu tenho certeza. É a maldição da pizza. Todo final de semana vocês vão querer fazer, porque aqui em casa tá sendo assim. Esse já é o terceiro final de semana que eu tô fazendo, e como deu muito certo, eu falei, não, eu vou filmar dessa vez e vou mostrar pro pessoal, porque vale a pena. Deixa aí nos comentários se você já tentou fazer uma pizza parecida com essa, eu quero saber se deu certo. Beijoca, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Bora lá fazer pizza!